Oi, seja bem-vindo ao SBRcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Eu sou a Lorenza e hoje eu tô com uma entrevista dupla com a Ana Clara e a Rosa, que tá na barriga dela. A Ana Clara é doutoranda de saúde óssea pela Unifesp e também assistente da Faculdade de Medicina do ABC. E pra gente começar, eu queria te agradecer muito por estar aqui. Nós vamos falar de saúde óssea, consumo de cálcio. E pra gente começar, eu queria que você explicasse onde tá o nosso estoque de cálcio e por que a gente deve se preocupar em consumir cálcio diariamente. Perfeito. Então, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com a minha grande amiga Lorenza, falando sobre o assunto que eu mais gosto nesse mundo, que é sobre o osteometabolismo, principalmente nesse ponto de cálcio e a parte de nutrição também. Então, para falar sobre a questão de necessidade de cálcio, né? Por que a gente tem que comer cálcio durante o dia e onde que esse cálcio está no nosso corpo? A gente precisa de cálcio para fazer várias coisas no organismo. Uma das grandes reações que a gente precisa de cálcio é a de contração muscular, por exemplo. Contração muscular está acontecendo o tempo inteiro. A gente também precisa de cálcio na parte de sinalização elétrica no nosso corpo. Então, o cálcio está presente em absolutamente todos os lugares do nosso corpo. Mas ele é estocado no nosso osso. Então, toda vez que eu tô com uma falta de cálcio dentro do meu corpo, eu vou lá sinalizar isso para o osso, a partir de algumas sinalizações, alguns hormônios, e esse osso vai ser reabsorvido para disponibilizar cálcio para eu fazer o que eu preciso fazer dentro do meu organismo. E aí, como que acontece? Eu como geralmente cálcio, então vamos dizer que eu tomei um copo de leite. Esse copo de leite vai ser absorvido dentro do meu estômago, dentro do meu intestino. Esse cálcio vai ser absorvido na região do intestino e vai ser guardadinho lá no nosso estoque ósseo. Geralmente a gente tem excreção de cálcio também e o que sobrou fica armazenado dentro do osso. Então, se eu não tiver uma ingestão adequada de cálcio durante o dia, eu vou realmente retirar do osso. Então, nas populações em que tem um baixo consumo de cálcio durante a sua dieta, você pode ter, sim, aumento de reabsorção óssea para necessidades nutricionais. Perfeito. Dito isso, quanto a gente deve consumir de cálcio diariamente? E eu queria que você deixasse alguma orientação, explicação ou valores mesmo, né? Se há diferença de consumo entre homens e mulheres em fases diferentes da vida, crianças, adolescentes, você que está gestante, as lactantes, pessoas mais velhas, como que a gente organiza esse consumo para a gente falar, olha, paciente, para você é tanto, como que é? Certinho. Então, os dados da IOF, eles vão depender na infância, a gente tem alguns valores aí a depender realmente da idade. Então, um pouco mais para a faixa pediátrica. Então, falando um pouco mais dos adultos, adolescentes, eles têm uma necessidade, homens e mulheres, adolescentes, de 1.300 miligramas de cálcio, mais ou menos. Já nos adultos, a gente tem uma necessidade de 1.000 miligramas de cálcio por dia, homens e mulheres também. Gestantes e lactantes têm uma necessidade mais ou menos de 1.300 também, tá? Mas lembrando que gestantes, adolescentes, eventualmente podem precisar de um pouco mais de cálcio, porque ela também está na fase de crescimento, né? E aí já na fase acima de 50 anos, ou mulheres na pós-menopausa, mulheres na pós-menopausa têm indicação do uso de 1.200 miligramas de cálcio por dia, e os homens 1.000 miligramas, a não ser que seja um homem com alteração de osteometabolismo, que aí vai ser a indicação de 1.200 miligramas também. Excelente. E aí já trouxe a polêmica, bem de cara. Ana Clara, assim, diante dessa crescente demonização que a gente vê do consumo do leite, né? O que a gente tem de fato na literatura que fale assim, isso piora doença reumatológica autoimune sistêmica? Existe essa evidência? Não existe essa evidência. É realmente uma demonização que vem aí muito do pessoal da integrativa, de mídia social, são coisas que vendem muito, né? O sensacionalismo em cima do leite, né? Eu acho que isso às vezes acontece com o ovo também, existem ondas, né, de demonizações e glorificações. Mas o que a gente tem de evidência de piora de doença reumatológica seria na pessoa com uma doença de intolerância à lactose mesmo, né? Eventualmente você pode piorar sintomas gastrointestinais e isso eventualmente pode piorar a sua percepção de saúde também. Mas a princípio é só em quem tem problemas desse ponto de vista de intolerância à lactose.
Das doenças reumatológicas, é isso que eu tenho. Acho que cardiovascular a gente vai falar depois. Sim, né? vamos. Uhum. E assim, né, sabendo que o consumo do cálcio por fonte animal, né, é o que a gente mais tem, assim, de conhecimento, de popular, né, tipo, do leite, queijos, derivados e etc. Eu queria saber como que, assim, a gente tem isso, mas aí existe uma população que é a que você estudou, né, das mulheres veganas que não consomem o cálcio de origem animal. Como que a gente explica esse conceito de biodisponibilidade para a gente se fazer entender no sentido, tem alimentos sim que tem cálcio, mas eles não têm a mesma quantidade ou o nosso corpo não aproveita da mesma forma? Certo, acho que eu preciso dar uma volta. Pode voltar. Pra gente falar sobre isso. Então, assim, reiterando o que eu falei no começo, toda alimentação que a gente tem, esse alimento vai passar pelo sistema digestório no geral, né? Então, o cálcio especificamente é um nutriente que é absorvido no intestino, mas ele passa primeiro por uma ionização no estômago. Então, pela acidificação do nosso estômago, a gente facilita a absorção depois. Então, já começando com polêmicas, o uso de inibidores de bomba de próton diminui a ionização do cálcio, que vai diminuir a absorção dele no geral também. E isso depois vai ser relevante quando a gente vai falando de suplementação, né? Depois, a absorção do cálcio intestinal, ela sofre uma interferência de algumas questões. Por exemplo, do pH, então um pH maior dá menor absorção. Velocidade de bolo fecal, então diarreias, por exemplo, a gente tem menor absorção de cálcio. Quantidade de antinutrientes, e isso é um conceito que as pessoas têm pouco porque realmente nós não somos da nutrição, né? Mas existe o conceito que existem nutrientes, por exemplo, como o cálcio, e existem os antinutrientes. Antinutrientes, por exemplo, oxalatos e fitatos. É o que deixa a gente distendido de comer feijão ou grão de bico, por exemplo, que não esteve de molho, por exemplo. Então, esses antinutrientes atrapalham a absorção de cálcio também. Outras coisas que atrapalham a absorção de cálcio: presença de cafeína, de ferro e de muito sal. Então, acho que essas são as principais alterações. E aí, quando você tem alimentação, por exemplo, de leite, né? O leite, do jeito que ele vem, a gente consegue, a cada ml de leite que existe, a gente consegue absorver 1 miligrama de cálcio. Mais ou menos no queijo, que é um pouquinho mais concentrado, ou um queijo, principalmente esses queijos mais brancos, como um queijo branco, 1 miligrama de um grama de queijo vai ter 3 miligramas de cálcio. E o iogurte, também sendo de uma origem animal, vai depender do rótulo do iogurte. É interessante a gente sempre avaliar também esse tipo de rótulo, né? Então, com certeza, os alimentos de origem animal, os leite derivados, têm cálcio e existe uma ajuda da natureza para a absorção desses nutrientes. Então, o que quer dizer? Ele é super biodisponível para o nosso corpo. De modo que existe um conceito que se chama matriz alimentar. Então, esse conceito é o seguinte, é praticamente assim: Deus fez os alimentos de um jeito que é bom para a gente absorver eles. A gente que fica inventando de fazer comprimido de suplemento e fica com dificuldade na absorção deles. Por quê? Por exemplo, um copo de leite, ele tem a quantidade de proteína, a quantidade de gordura, de potássio, de magnésio, tem um pH exato para a gente conseguir absorver essa quantidade, né? Então, por isso que a gente tem tanta dificuldade, às vezes, com a suplementação. E já os alimentos de origem vegetal têm bastante cálcio, sim. Mas a questão da alimentação vegetal é que, por exemplo, um sujeito vegetariano, a alimentação vegetariana, ela tem um pH um pouco mais alcalino. Então, eventualmente, inclusive é anti-inflamatório esse pH mais alcalino, apesar de ser super contraditório na literatura, tá? Mas a gente pode já diminuir a absorção de cálcio por conta desse pH um pouco maior. É uma alimentação com muito mais fibras. As fibras podem aumentar a velocidade do bolo fecal. E isso também pode diminuir a absorção de cálcio. A própria fibra diminui a absorção tanto de cálcio quanto de proteínas. E também esses oxalatos e fitatos estão super presentes, principalmente naqueles vegetais verdes escuros, que são os alimentos que mais contêm cálcio no mundo vegetal. Então, por exemplo, se a gente for comparar a quantidade de leite que tem num copo de leite, a gente vai ter o equivalente de um espinafre cozido de
1,3 quilos de espinafre para ter essa Traduzindo em miúdos, gente. Porque ficou densa essa informação. Um copo de leite te dá ali 200 miligramas de cálcio. Para você ter isso pelo espinafre, seria algo em torno de 1 quilo de espinafre. Então, isso traduz, assim, de forma didática, esse conceito de biodisponibilidade. Ou seja, em momento nenhum ela não disse, né? Não, ela existe, então. Existe. O cálcio tá lá no espinafre, tá lá no brócolis. Sim. Porém, com uma biodisponibilidade diferente, né? Sim. E assim, obviamente, eu falei do espinafre que ele é o menos biodisponível. Uhum. Existem outros vegetais que são um pouco melhores biodisponíveis, por exemplo, brócolis e couve. Tofu tem também. Uhum. Uma coisa interessante do mundo vegetal é gergelim, tahine, que é pasta de gergelim. Então, assim, não é que você, com uma restrição animal, não consegue atingir a quantidade de cálcio diária, mas você precisa de um acompanhamento com o nutricionista para porcionalizar isso durante o dia, até porque a gente não consegue absorver tanto cálcio por refeição. A gente tem o máximo de 500 miligramas de cálcio por refeição que a gente consegue absorver. Então, não adianta comer tudo de uma vez também. Não adianta tomar 3 copos de leite na mesma refeição. Também não vai adiantar isso, ótimo. Né? E aí tem que tomar cuidado. E só uma outra coisa, existem coisas que melhoram a biodisponibilidade dos vegetais, tá? Então, tanto a colocação de molho das leguminosas diminui os fitatos e oxalatos, que são as bolinhas que ficam, né, quando a gente coloca eles de molho, que são os antinutrientes. E também o preparo, o cozimento da alimentação acaba fazendo com que você melhore a disponibilidade desse vegetal. Então, com certeza, um acompanhamento com o nutricionista nessas populações com restrição de cálcio é necessário, sim. Não tem como você fazer uma dieta dessas sem acompanhamento nutricional. Perfeito. E aí você que é vegetariana, né, há 11 anos, de forma prática, assim, que outras frontes que você sugere no dia a dia, né? Você tem o consumo do leite, do queijo, etc., do ovo também, que tem um pouquinho de cálcio, né? Mas por exemplo, pensando nessa população, ou que não gosta tanto de leite, ou o paciente que é vegano e tal, que fontes, assim, que você tem de bate-pronto, que você se recorda que é bom pra gente incentivar o consumo, ou que tem uma boa proporção de cálcio, né? E eu queria te perguntar, a gente pode confiar no rótulo do alimento para contabilizar no final, sabe? Vê lá o que você consome de lanche e a gente faz a conta, um diário alimentar, um recordatório de uma semana para entender se essa pessoa precisa ou não de suplementação. Beleza. Então, pensando, então, nas dicas práticas para melhorar o nosso consumo de cálcio, principalmente nessa população, é isso que eu falei, do preparo dos alimentos é essencial, tá? Fontes importantes, então, que o vegetariano ou a pessoa que não toma leite pode fazer. Colocar gergelim e tahine em praticamente todas as refeições que você conseguir, por conta da quantidade de cálcio que tem. Tofu tem uma quantidade interessante também, então é algo que você pode introduzir na sua alimentação. E também os sucos vegetais, que a gente popularmente chama de leites vegetais, aí, eles são adicionados de carbonato de cálcio geralmente, tá? Então, a princípio, é pra gente confiar, sim, no rótulo que está posto ali pra gente. A gente tem alguns sucos vegetais, suco de amêndoa, suco de coco, suco de arroz, leite de arroz, né? Que tem praticamente a mesma quantidade de cálcio do que um copo de leite, só que são um pouco mais onerosos, caros, né? Então, para o consumo diário da população média brasileira, eu acho já um pouco mais difícil. E aí, talvez, é um momento que a gente precisa começar a suplementar essas pessoas. E quando a gente pensa nessas bebidas vegetais, né, a gente precisa checar no rótulo quanto de cálcio tem naquela bebida, né? Porque não são todas as marcas que adicionam cálcio, né? Tem isso também, né? Sim, com certeza. E geralmente está escrito na frente, assim, enriquecido em cálcio. E isso é uma outra coisa que eu esqueci de falar, em relação à absorção de cálcio, ela tem, quando a gente tem uma falta de ingestão de cálcio, a gente começa a utilizar o transporte ativo do intestino, e isso é mediado por vitamina D. Então, esse transporte ativo, ele aumenta a absorção de cálcio, quando a gente está na ingestão baixa, ativando, então, esse receptor de vitamina D. Então,
quem tem uma dieta insuficiente em cálcio precisa estar suficiente em vitamina D também. Para poder né? fazer Para absorção, melhorar a absorção intestinal pelo transporte ativo, que é o transporte predominante nessa população também. Perfeito. E quando a comida, né, Ana Clara, não fecha essa conta, a gente precisa pensar em suplementação, né? Como que a gente faz isso de forma prática? O que a gente tem disponível para suplementar? E como que você escolhe o suplemento quando você vai suplementar? Considerando que você já nos trouxe ali para essa pessoa, para essa, eu preciso tanto e tanto de quantidade, como é que você estrutura isso na suplementação? Bom, então quando a gente tem uma avaliação do nutricionista nessas pessoas com restrição, ou a gente faz um recordatório ali, igual você colocou, existem alguns aplicativos que dá pra gente colocar a comida que comeu e ver mais ou menos a quantidade de cálcio, e aí quando eu decido pela suplementação, a gente tem algumas coisas para levar em consideração. Primeiro, qual que é o tipo de suplemento que eu vou fazer o uso, né? Lembrando que as pessoas que têm restrição do consumo de produtos de origem animal, como os veganos, a gente precisa usar um cálcio vegano, né? Então, esse cálcio ele pode vir em formato de citrato ou em formato de carbonato. O fosfato a gente usa um pouco mais para a população mais desnutrida, realmente com falta de fosfato, então mais população muito idosa, assim, então geralmente o cálcio carbonato e o cálcio citrato. Esses dois. A absorção do carbonato de cálcio ela é um pouco melhor, 40% do comprimido, e a absorção do citrato de cálcio é 20% mais ou menos, 21%. Então, a gente precisa lembrar disso para pensar nas quantidades de suplementação que a gente vai fazer também. E aí, dentro dessa suplementação, eu preciso entender também qual que é o momento que eu vou tomar. Então, geralmente, eu preciso para o carbonato, preciso de acidificação do ambiente. Então, é interessante que eu coma depois de alguma refeição, para você já ter uma diminuição de pH no estômago. Mas, lembrar também que as grandes refeições têm muito ferro, muito sódio, e também isso pode atrapalhar a absorção de cálcio. Então, é melhor que seja feito o uso de carbonato depois dos cafés. Então, café da manhã, café da tarde. Mas também lembrar que não adianta você tomar 2 copos de leite e tomar o comprimido de cálcio também, que vai atingir o nosso limite de absorção por refeição. Então, é sempre interessante a gente fazer o fracionamento do cálcio durante o dia, assim como o fracionamento de proteína deve ser feito também. Então, às vezes o cálcio e a proteína, elas andam juntos assim. E aí o citrato a gente acha interessante de usar na população que tem já uma alteração de acidificação de estômago, então com o uso de inibidor de bombas de próton, por exemplo, ou numa população que tem algum tipo de intolerância aos efeitos colaterais do carbonato. Efeito colateral do carbonato principalmente é uma questão gastrointestinal, então pode sentir uma sensação de empachamento ou de constipação também. Então aí a gente pode mudar para o citrato, que costuma ter menos efeitos colaterais. Perfeito. Mas eventualmente um pouco mais menos acessível também. E aí, assim, a gente vê o carbonato de cálcio muito frequente, né? 1.250 miligramas de cálcio, né, na formulação, e isso vai corresponder a 500 miligramas. É isso, né? É isso. E no citrato, por sua vez, a gente já vê 250. Então, na verdade, ele tem... tomar 2. Ah, tá. Entendi. Então, o 250 já é o que ele absorve. Isso. Né? Tá. Já é o que se absorve. Então, provavelmente, você vai ter que tomar o dobro né? Tanto que a absorção é 20% e a outra é 40%, né? Sim. Você vai ter que tomar o dobro e, às vezes, é o dobro do preço também. Exato, né? Então... tem isso, né? Tá. E, Ana Clara, você falou da cafeína, né? Existe na literatura um dado seguro, assim, tipo, até tanto de café você pode tomar que não vai atrapalhar o cálcio? Ou, se você for diluir o leite em pó no café, até tantos... Existe isso na literatura, assim, algum jeito seguro da gente orientar o nosso paciente sem também demonizar o café, né? Bom, tá certo. Então, geralmente, como a cafeína atrapalha, a gente tem um número meio... assim, controverso, mas aparentemente, se você tomar até 200 miligramas de cafeína por dia, você não aumenta a calciúria, que na verdade, além da questão de absorção do cálcio, a cafeína pode levar ao aumento de calciúria, né? E outras coisas que também podem atrapalhar a absorção é comer com granola, né? Que tem fibras. Tá. Então, são coisas que a gente vai ter que fazer ajustes durante o dia alimentar da pessoa que a gente precisa cuidar desse consumo de cálcio para melhorar a absorção no geral. Perfeito. E aí,
para a gente se encaminhando para o fim. Aquela questão do cálcio, ter a vitamina D, K, magnésio, não sei o que lá. Precisa. Bom, muda. Que horas que a gente tem que dar um real de ousadia para isso ou não temos que dar? Essa é uma questão interessante. Eu acho que, assim, em relação à vitamina D, é inegável a necessidade da vitamina D, né? Toda pessoa com alteração de osteometabolismo, risco de baixa massa óssea, né? Ou todos os nossos pacientes, praticamente, com doenças reumáticas imunomediadas, precisam ter um nível de vitamina D acima de 30 sérico, tá? Acima disso, não existe evidência. Isso é só falácia aí da picaretagem. A princípio. Por enquanto, né, gente? As coisas eventualmente mudam, né? Mas, por enquanto, acima de 30 nesses pacientes de risco. Justamente, no nosso caso aqui, específico, para melhorar a absorção de cálcio e para fazer uma proteção óssea também. Agora, a vitamina K e o magnésio, qual que é o papel deles na saúde óssea, tá? Então, a vitamina K, ela faz parte muito da cascata de coagulação, né? Então, é super conhecido dos reumatologistas por conta do SAF, né? Mas ela também participa da carboxilação de algumas proteínas. Por exemplo, da osteocalcina. Tá. Então, a osteocalcina carboxilada pela vitamina K ajuda na mineralização óssea. E a osteocalcina descarboxilada pode ter algumas, ou seja, na falta de vitamina K, pode ter algumas alterações, inclusive em metabolismo. Então, a falta de vitamina K é algo que é realmente danoso para o corpo, tá? Mas, posto isso, além da questão da mineralização, a gente tem a própria vitamina K fazendo algumas ativações de caminhos que melhoram a ativação de osteoblasto e bloqueiam a ativação de osteoclasto. Tudo isso a gente precisa avaliar com cuidado. Ela participa dessas reações e dos caminhos dos osteoblastos e osteoclastos, mas não quer dizer que isso não é tão visto nos estudos. Os japoneses adoram estudo com vitamina K e osteoporose, tá? Existem estudos positivos, sim, com a suplementação de vitamina K para massa óssea, mas todos eles são muito heterogêneos e o tamanho de efeito que vem é geralmente pequeno. Tá. Então, às vezes, as pessoas mostram os estudos positivos, mas não conseguem fazer a interpretação correta deles, tá? Perfeito. Lembrando que a vitamina K, gente, vamos lembrar da tabelinha da varfarina? Tudo tem vitamina K, né? Assim, então, não é difícil você conseguir sua meta diária de vitamina K, tá? Então, a meta diária, geralmente, de um adulto com vitamina K, mulheres 90 microgramas, homens 100 microgramas, mais ou menos. E isso tá presente em um prato de salada. Assim, prato de salada variada, com uma verdura mais verde escura, um tomate, uma cenoura e alguma fruta ali, você já atingiu a sua meta diária de vitamina K. Já o magnésio ele faz parte dos canais receptores de cálcio. Então, quando a gente está falando de metabolismo, de cálcio, a gente está falando, então, quem faz a regulação de cálcio sérico é a glândula paratireoide com ativação de PTH, o receptor sensor de cálcio também está presente no rim, fazendo com que se haja uma falta de cálcio, ele segura, né, a excreção, e isso também acontece no osso, né? Então, esse receptor que sente a quantidade de cálcio que está no sangue, ele é meio duplo. Na verdade, a gente sente cálcio e magnésio. Então, por exemplo, lá na glândula paratireoide, quando eu tenho um estímulo de hipocalcemia, e vai fazer uma ativação de PTH, isso pode acontecer também quando eu tenho uma hipomagnesemia, também vai fazer essa mesma ativação de PTH. Tanto que pode acontecer um PTH que não responde à reposição de cálcio, porque na verdade também está faltando magnésio. Então faz parte do metabolismo ósseo no geral. Quando a gente avalia os estudos de magnésio, que o magnésio faz na saúde óssea? Também existe um certo fator de melhora de massa óssea, mas principalmente quando a gente está avaliando o magnésio sérico. Pessoas que têm menor magnésio sérico fraturam mais ou têm pior massa óssea. E isso leva a gente a pensar na questão da desnutrição do geral da população, né? Então, geralmente o paciente, e é aquela questão da vitamina D, né? A vitamina D baixa, ela aumenta a fratura porque ela está baixa ou porque é uma pessoa que não se expõe ao sol, uma pessoa que é idoso frágil, que está acamado, que está institucionalizado, tudo. Então,
tudo que a gente está falando de nutrição é multifatorial, não é uma coisa só, né? E o magnésio, ele está presente em todo o reino vegetal também, cereais, leguminosas, só que a gente precisa de uma dieta um pouco mais variada para conseguir a quantidade de magnésio. Então, a gente, às vezes, se perde no paciente e não entende que ele está realmente desnutrido na sua dieta diária. Então, você vai perguntar um diário alimentar. A pessoa vive de bolachinha cream cracker e de mingau, de farinha láctea. Realmente, essa pessoa talvez tenha necessidade de fazer uma reposição de magnésio e de vitamina K, entendeu? Então, nessas pessoas que não têm uma alimentação adequada, eu acho que vale a pena fazer o MDK, né? A vitamina D, a vitamina K e o magnésio. Mas, se você tem, e como eu falei, a matriz alimentar, então se você está comendo um vegetal, ele não tem só magnésio, ele vai ter vitamina K, ele vai ter fibra, ele vai ter bons nutrientes pra gente. Então, é melhor sempre a alimentação do que a suplementação. Perfeito. E, por fim, não menos polêmico, o que a gente tem, assim, de recente e robusto de consumo de cálcio e risco cardiovascular? Bom, essa é uma briga nossa, né, com a cardiologia. E na verdade, existe um poder de mídia grande, né, falando sobre a suplementação de cálcio que vai se depor nas suas artérias, né, e existe até um racional em relação a isso quando a gente está falando de vitamina K, na verdade, porque a vitamina K, ela melhora a mineralização óssea, mas na sua falta, ela pode fazer depósito de hidroxiapatita, por exemplo, na parede do vaso. Então, uma insuficiência de vitamina K, eventualmente, é interessante que se reponha para diminuir essa possibilidade, né? Mas, assim, como eu falei, na dieta, com certeza você vai conseguir a quantidade de vitamina K. Ela é super, super difícil você fazer uma indicação de suplementação de vitamina K. Mas em relação ao cálcio, saiu ano passado uma meta-análise gigantesca, avaliando muitos pacientes, então pacientes da cardiologia mesmo, né? Então são estudos super robustos, né? E foi encontrado que existe, sim, um aumento de risco cardiovascular, mas nos pacientes com diabetes. Tá? Então, eu não estava especificado quanto ruim diabetes, assim, quantidade de hemoglobina glicada, mas a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado nos pacientes com diabetes. Inclusive, foi visto que nesses pacientes que tinham uma ingestão adequada de cálcio pela dieta, havia diminuição do risco cardiovascular. Então, nesse caso, o leite foi, inclusive, o salvador da pátria desse pessoal aí, com a diminuição do risco cardiovascular, quando a gente tinha uma nutrição adequada desse tipo de nutriente. Então, assim, mas eu não acho que é algo que a gente tenha que ficar com medo de suplementar, sabe? Até porque precisa pesar risco-benefício. Qual que é o risco vascular, cardiovascular desse paciente mesmo? É um diabético que está controlado? Então, isso são coisas para avaliar caso a caso. Não tem como a gente dar uma indicação para todos. Perfeito. E para finalizar, quando e para quem que a gente deve certificar o consumo de cálcio? Porque acho que a gente tem isso muito claro, assim, a mulher pós-menopausa, risco de massa óssea, etc. Mas e para as outras populações? Quem mais que a gente tem aqui no dia a dia do consultório que a gente tem que falar, ei, vem cá, me conta aqui, você toma leite, né? Como que é? Bom, eu acho que, a princípio, todas as crianças, todos os adolescentes precisam ter avaliação, porque eles estão em fase de pico de massa óssea, tá? Então, todos os homens e mulheres, crianças e adolescentes precisam. Adultos, honestamente, eu acho que a gente precisava dar uma avaliada também. Porque não adianta nada você fazer um pico de massa óssea, ficar insuficiente e começar a perder massa óssea antes da nossa perda natural, no caso dos homens, aí a partir de 40, 50 anos, e nas mulheres a partir de 40 anos, mais ou menos, a gente vai ter essa perda. Então, para não acelerar a perda, eu acho que é interessante avaliar. Mas, com certeza, nas nossas pacientes com doenças reumatológicas imunomediadas no geral, nas pessoas que fazem uso de glicocorticoides, é super importante, né? E também nas pessoas idosas, mulheres pós-menopausa e nos homens acima de 50 anos. Então, assim, na verdade, todo mundo. Valeria a pena a gente avaliar de todo mundo, porque, na verdade, vale a pena a gente avaliar a nutrição de todo mundo, né? Assim, porque hoje em dia a gente fala muito sobre envelhecimento,
sobre risco de sarcopenia, sobre longevidade, e o ajuste nutricional está intrínseco. A gente fala muito de atividade física, mas acho que às vezes a gente fala pouco de ajustes nutricionais, porque, inclusive, existem pessoas que malham tanto que acabam fazendo supressão de eixo hipotálamo-hipófise, né? Assim, existe a síndrome da mulher atleta, por exemplo. Então, isso, a gente precisa olhar para a nutrição com um pouquinho mais de carinho. Se não é por você, se não é você que vai fazer, o encaminhamento, o acompanhamento junto com o profissional da nutrição é super importante, creio eu que em todos os casos. E só também, nas pessoas gestantes e lactantes também, isso é super importante, até porque pela Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia existe indicação de suplementação mandatória nessa população também. Tá, perfeito. Queria te agradecer muito por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. Vou deixar o espaço aberto, caso você queira dar, na verdade, algum direcionamento, alguma orientação, algum bônus aí do seu vasto conhecimento de saúde óssea. E espero que a Rosa venha em boa hora, muito linda, cheia de saúde. Muito obrigada. Bom, de novo agradeço pelo convite de falar sobre um assunto que para mim é tão vibrante. Fico muito emocionada de falar isso. Eu acho que, assim, uma mensagem que eu tenho para os pacientes e para todo mundo que acompanha a gente é: não negligencie a parte não medicamentosa do seu tratamento. Então, o controle nutricional, como eu acabei de finalizar aqui falando, é muito importante. A gente precisa avaliar a quantidade de cálcio que a gente come para cuidar da saúde óssea. Preciso avaliar também a quantidade de proteína que eu me alimento. Não posso deixar de comer calorias o suficientes, porque a restrição calórica também faz uma perda de massa óssea e perda de massa muscular. E eu acho que um aviso que eu, no fim, acabei não falando é o uso dessas drogas de emagrecimento agora. Então, os agonistas de GLP-1, os agonistas duais, essas grandes perdas de peso podem vir com grandes perdas de massa muscular e que também vêm acompanhadas de perda de massa óssea. Então, avaliar a sua nutrição e garantir um treino resistido vai garantir com que você tenha menor perda possível de massa muscular e de massa óssea, o que vai te levar a uma longevidade e uma velhice com muito menos incapacidade. Perfeito, muito obrigada.